Nessa aula a gente mostra para vocês o estudo do efeito do íon comum num sistema em equilíbrio. Só que antes eu queria colocar o seguinte, abre um parênteses aí. Quando a gente fala em equilíbrio químico, é a matéria que traz os menores índices de acertos em provas de vestibular. E já sabe, falei em vestibular, estou falando junto em Enem. Faculdades estaduais, universidades federais e o próprio Enem. Então, o que acontece? São dadas questões em que os macetes, e a gente aprende muito macete, até é bom para a gente adiantar o raciocínio, aumentar a velocidade de raciocínio, esses macetes, eles podem até funcionar, né? Quando o nível cognitivo da questão é de conhecimento ou, no máximo, compreensão. Então, se o cara me pergunta, por exemplo, se eu aumentar a concentração de um determinado participante, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda ou para a direita. Então, esse é um caso. Porém, quando se faz necessário uma análise ou uma avaliação, a resolução dessa questão, ela exige um conhecimento que vai muito além da memorização. E é por isso, e é por essas e outras, que a gente aqui tenta dar base, dar fundamento, para que você raciocine. Não adianta eu dar macetezinhos, porque daqui a pouco você vai esquecer. Lembra que a gente sempre bate na tecla que tudo é uma sequência de raciocínios. Uma coisa te leva a outra. Então, para começar isso aqui, e essa matéria está dentro, diretamente dentro, relacionada ao princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio, e dos 3 fatores que a gente colocou para vocês, pressão, temperatura e concentração, aqui a gente vai dar ênfase somente à concentração. Então, você tem 2 tipos de efeito, tá? Que um vai ser chamado de efeito de íon comum, do íon comum, e o outro é o efeito do íon não comum ao equilíbrio. E a gente vai explicar isso no decorrer da nossa análise. Então, a primeira coisa é, relembrando o princípio de Le Chatelier, qualquer perturbação causada num sistema em equilíbrio, aí eu coloco aqui, como a adição de um íon comum. Depois a gente vai discutir isso. Favorece o sentido que irá compensar a modificação imposta. Então, como eu falei antes, a gente aqui vai se prender a aumento ou diminuição de concentração de um dos participantes. Então, eu tenho que levar em conta o princípio de Le Chatelier em relação à concentração. Se eu aumentar a concentração de um dos participantes, ou do reagente, ou do produto, eu desloco o equilíbrio em sentido oposto. Aumentei aqui, vai para a direita. Aumentei aqui, vai para a esquerda. E isso tem que ficar muito claro. Deixa eu apagar aqui que eu esqueço de botar a caneta preta, fica marcado. Continuando, se o íon adicionado já existe no equilíbrio, íon comum, aí eu estou afirmando o que eu coloquei lá em cima, seu comportamento será como da adição de qualquer substância que já existe na reação. Então, vou vir para cá, para o meu exemplo. Coloquei aqui uma equação iônica, tá vendo? Ó? Com as cargas de cada radical, tá? E cada íon. E a água, por sua vez, é uma molécula. Não coloco, tá? Não, a ionização dela é muito pequena, então aqui não interessa. E ela é um líquido puro. Para mim não interessa. Muito bem, o que acontece? Quando você fala em íon comum, você vai adicionar a esse sistema uma substância, por exemplo, HCl. E aí eu coloco o HCl, se ioniza, formando íons H+, lembra? H+, Cl-.
Esse íon produzido pela adição de HCl ao meu sistema, esse H+ já existe, no sistema. Então, você está adicionando ao sistema em equilíbrio um íon comum, um íon que já existe. Isso quer dizer que você vai aumentar a concentração de H+. E aí eu continuo. Provoca, portanto, aumento da concentração desse íon no sistema. O sistema estava em equilíbrio com esse íon H+ como participante. Eu adicionei a esse sistema HCl, que em meio aquoso libera como cátion H+, que já existia, então eu estou adicionando um íon comum. Portanto, se eu aumento a concentração de H+, continuo eu, desloco o equilíbrio para a direita, ou seja, se eu aumento a concentração de um dos participantes reagentes, eu desloco o equilíbrio no sentido da formação dos produtos. Para a direita, está aqui. Até consumir o excesso adicionado. Ou seja, restabelecer o equilíbrio. Então, está dado para você o íon comum. A partir do momento que o cara adiciona alguma substância, e a partir da sua ionização ou sua dissociação, você tem adição ao sistema de um íon que já existia, você está aumentando a concentração desse carinha. Portanto, o equilíbrio vai se deslocar em sentido oposto. Por outro lado, se for adicionada alguma espécie que não exista no equilíbrio e ela reagir com alguma do sistema, devemos estudar o efeito da diminuição da concentração dessa segunda substância. E aí eu coloquei como exemplo NaOH. Quando você dissocia o NaOH, você tem Na mais o H-, íon OH-. Eu peguei esse cara e adicionei a esse sistema em equilíbrio. Nota que eu não tenho OH no sistema. Então, ele é um íon não comum, tá, ao sistema. Porém, quando você adiciona esse carinha, nota que o OH reage com H+, produzindo água. Então, se eu adiciono esse cara ao sistema, ele está reagindo com H+. Isso está dizendo para você que o H+ está sendo consumido. E se está sendo consumido, ele está diminuindo a sua concentração, a sua quantidade. E quando você diminui a concentração de um dos participantes, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido. Então, agora para a esquerda. E aí eu coloco isso aqui. Esse íon OH- reage com H+, provocando a formação de água e diminuindo a concentração de H+. Lembra, se reage, está sendo consumido. Se está sendo consumido, diminui a quantidade, diminui a concentração. E segundo o princípio de Le Chatelier, quando a concentração de um dos participantes é reduzida, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido. Então, para a esquerda, coloco aqui. Desloca o equilíbrio para a esquerda para recompor a quantidade consumida desse íon. O íon OH- é um íon não comum ao equilíbrio, porque ele não existia. Então, é isso que eu tenho que me ligar, gente boa. Quando a gente explica efeito do íon comum, a gente tem que pensar dessa maneira. O íon comum que já existe, aumenta a concentração, desloca em sentido oposto. O íon não comum, porque não existe no meu equilíbrio, porém, o carinha que está sendo adicionado reage com algum participante. Então, ele faz com que a concentração desse participante diminua, desloca no mesmo sentido. Viu que legal? É assim que a gente explica. Por isso que eu falei aquilo tudo antes. Não adianta só memorizar. A gente tem que ter base, a gente tem que ter fundamento, a gente tem que ter uma sequência de raciocínio para entender química. Porque é uma matéria complexa.
Tranquilo? Próxima aula a gente retorna aí. Valeu? Grande aula, hein?